Fala, meus amigos botafoguenses, essa segunda-feira pode ser o começo de uma nova fase no Glorioso. E eu não estou falando apenas do jogo contra o Atlético Paranaense. O que acontecer a partir de agora pode ajudar a definir quem vai comandar o Botafogo na sequência da temporada, porque Rodrigo Belão recebeu uma oportunidade enorme nas mãos. E tem mais, galera, o time terá mudanças importantes. Vem aí uma sequência pesadíssima no Brasileirão. Um velho conhecido da torcida pode estar voltando e a diretoria ainda quer colocar mais dois reforços no elenco. Então fica comigo e não sai daí, porque tem muita coisa importante para a gente conversar hoje. Mas antes, te peço o like no vídeo para fortalecer o canal. E se não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Fogão News 24 horas. Ative também o sininho para que você não perca as próximas novidades que eu trazer por aqui. Porque aqui eu estou sempre acompanhando diariamente tudo que acontece com o Botafogo e a sua participação aqui é muito importante. Agora sim, vamos começar pelo assunto que eu acho que vai ser um dos mais importantes das próximas semanas. Rodrigo Belão pode estar diante da maior oportunidade da carreira dele. Depois da saída do Franklin Carvalho, Belão assumiu interinamente o comando do Botafogo na vitória por 1-0 sobre o Cienciano. É claro que a vitória não foi o suficiente para evitar a eliminação na Sul-Americana por causa daquela goleada sofrida no primeiro jogo. Mas internamente o trabalho do interino foi bem avaliado. E agora vem um grande teste, galera. A ideia é observar Belão nos próximos 3 jogos do Campeonato Brasileiro. E olha só a sequência que ele vai pegar: Atlético Paranaense, Flamengo e Palmeiras. Não poderia existir uma prova muito mais difícil do que essa. Por isso, o jogo desta segunda-feira às 8 da noite no Newton Santos é muito maior do que simplesmente mais uma rodada do Brasileirão. É o primeiro passo de uma avaliação que pode terminar com Belão sendo efetivado como treinador do Botafogo. Pelo que vem sendo informado, galera, existe confiança interna no trabalho dele. Agora ele precisa transformar essa confiança em desempenho e também em resultados. E eu acho que é interessante o Botafogo não tomar uma decisão apressada. Se o clube tem um profissional que conhece o ambiente, conhece os jogadores, consegue fazer o time responder, por que não observar? Mas também não dá para efetivar apenas por uma vitória. Esses próximos jogos vão mostrar muita coisa. E para essa primeira prova, Belão já vai precisar quebrar a cabeça, porque o Botafogo tem problemas na escalação. Arthur Cabral não joga, o atacante está suspenso depois da expulsão contra o Vitória. Com isso, a tendência é que Kadir receba uma oportunidade no setor ofensivo. E eu quero ver muito como ele vai responder se realmente começar jogando, porque é justamente nesse tipo de situação que um jogador pode aproveitar a chance e começar a ganhar espaço. No gol também devemos ter uma mudança. O Arleson levou 15 pontos no queixo depois de uma dividida com o Roberto do Cienciano e a tendência é que ele não esteja disponível. Com isso, Gabriel Batista aparece como provável titular. Uma formação que vem sendo projetada tem Gabriel Batista, Vitinho ou Matheus Ponte, Justino, Ferrarese e Alex Telles, Huguinho, Christian Medina, Danilo e Montoro, Danilo Pereira e Kadir. Claro que Belão ainda tem a última atividade para definir o time, mas já dá para perceber que teremos novidades. E essa partida contra o Atlético ganha ainda mais importância quando a gente olha para o que restou para o Botafogo na temporada. Acabou a Sul-Americana, acabou a Copa do Brasil, então agora não existe mais aquela história de dividir as atenções em 3 competições. O foco é no Campeonato Brasileiro. E para mim, galera, o Botafogo precisa colocar uma meta bem clara na cabeça: voltar para a Libertadores. O Glorioso começa essa sequência na 11ª colocação com 30 pontos e um jogo a menos. Não é a posição que o torcedor quer, mas também não é um cenário em que a temporada está perdida. Existe tempo para subir. O problema é que os próximos adversários não vão facilitar absolutamente nada. Atlético Paranaense, depois Flamengo e depois Palmeiras. É uma sequência que pode mudar completamente o ambiente. Imagina o Botafogo conseguindo fazer 7 pontos, por exemplo, nesses 3 jogos. A conversa vai mudar completamente. Belão ganha moral, o elenco recupera confiança e o time começa a olhar para cima na classificação. Agora, se os resultados não vierem, a diretoria provavelmente vai ter que acelerar a discussão por um novo treinador. Por isso eu digo que essas 3 partidas podem valer muito mais do que 9 pontos. E agora segura essa, galera, porque tem mercado da bola e tem um nome que o torcedor do Botafogo conhece muito bem. Tiquinho Soares pode voltar ao Glorioso. Sim, galera, existem conversas para um possível retorno do centroavante a General Severiano. Tiquinho está livre no mercado depois de rescindir com o Santos
e a possibilidade trabalhada seria de um contrato inicialmente até o final de 2026. A informação é de que seria uma operação de baixo custo, com um salário entre os menores do atual elenco e uma possível renovação relacionada ao seu desempenho. E eu acho que essa é uma situação que precisa ser olhada com muita calma, mas é impossível ignorar a identificação de Tiquinho com o Botafogo. Foram 120 jogos e 44 gols na primeira passagem, além de ter feito parte do elenco campeão brasileiro e da Libertadores de 2024. Ele conhece o clube, conhece a pressão, tem carinho da torcida e poderia chegar sem exigir uma grande operação financeira. Por outro lado, tem 35 anos, então é preciso entender qual é a condição física e o que ele ainda pode entregar esportivamente. O principal aqui não é tratar como um negócio fechado, existem conversas e um possível retorno está sendo trabalhado, mas ainda não é oficial. E Tiquinho pode não ser a única novidade, galera, porque o Botafogo ainda quer mais reforços nesta janela. Mesmo depois de 6 contratações, a diretoria segue no mercado e trabalha principalmente em 2 posições. Uma das prioridades é um ponta, um extremo pé esquerdo e a outra é mais um zagueiro. E faz sentido principalmente olhando para o que está acontecendo no ataque. Matheus Martins está de saída para o Dinamo Moscou e o Botafogo também negocia uma possível transferência definitiva de Santi Rodrigues para o Columbus. E se você perde 2 peças nesse setor, precisa repor. Até agora, o Botafogo já trouxe o Arlisson, o Gabriel Batista, Lucas Monzon, Paulinho, Domingos Andrade e Danilo Pereira, mas a reformulação ainda não terminou. E eu acho que esse é o ponto principal nessa reta final de janela. O Botafogo não pode contratar simplesmente para preencher número. Se for trazer um ponta, precisa ser alguém que chegue para acrescentar de verdade, principalmente um jogador capaz de partir para cima, criar no 1 contra 1 e dar uma característica diferente ao ataque. E o mesmo vale para o zagueiro. O clube tem até 11 de setembro para fazer esses movimentos. Então essa segunda-feira abre uma semana muito importante para o Botafogo. Belão começa um grande teste para mostrar se pode ser o treinador definitivo ou o time precisa reagir no Brasileirão. Tiquinho pode voltar e a diretoria ainda busca mais 2 peças no mercado. Agora eu quero saber de você, meu amigo alvinegro. Se Belão conseguir bons resultados contra o Atlético, Flamengo e Palmeiras, você efetivaria ele? E sobre o Tiquinho, você traria de volta? Coloca aqui nos comentários a sua resposta, deixa a sua opinião. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. A sua participação aqui é sempre muito importante e ajuda demais o canal. E olha, antes de sair, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se não for inscrito. Ative também o sininho, compartilhe o vídeo com outros botafoguenses. Se você fizer isso, você ajuda demais a nossa comunidade, você não faz ideia. Então é isso, galera, essas foram as atualizações desta segunda-feira. Eu espero que você tenha gostado, vou ficando por aqui. Uma excelente semana para todos vocês, fiquem todos com Deus. Nos encontramos no próximo vídeo, fui!